Graça e paz, mais um café com reflexão. E ainda dando continuidade ao que eu falei ontem sobre a inconstância, eu vou estar falando hoje, mas antes, escreva, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu quero ler em duas versões. Uma versão é a Nova Versão Internacional, que trata um pouco melhor deste assunto. Diz: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Na versão contemporânea diz: porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. O versículo 33 diz: mas os que me deram ouvidos habitará seguro, estará descansando do temor do mal. Ontem ainda peguei como inconstância a fé, e Tiago falando mesmo da inconstância, que é aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro. E findei com 1 Coríntios 15, 58, propondo que a condição da fé, né? Portanto, ser firmes e constantes, sempre abundante no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, trazendo esta certeza de que a condição da fé é que nos traz firmeza, a condição da fé é que nos traz abundância, a condição da fé é que nos mantém de pé. E Provérbios ele vai bem dentro deste conceito também da inconstância, combatendo a inconstância, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Com isto, o que eu quero trazer para vocês é que, talvez, ainda ontem falei, dentro de qualquer segmento, profissional, conjugal, e assim por diante, se você não tiver constância, você não vai prosperar, não vai chegar no objetivo comum, numa pauta central. E quando a gente trabalha esta inconstância do ponto de vista espiritual, você está pondo em risco a sua própria salvação. Porque enquanto o Salomão está falando da inconstância dos inexperientes, nos traz também uma outra proposta. O que caracteriza a sua fé cristã não é o tempo que você tem de evangelho ou de aceitabilidade da fé. Tem muita gente que fala: olha, eu tenho 20, 30, 40 anos de fé, mas eles não têm uma vida constante. E a medida da sua inconstância traz a sua inexperiência. E a sua inexperiência é alguma coisa que te conduz à morte, é o que Salomão está falando. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Então, a fé cristã é uma fé de constância. Quando a Bíblia está falando sempre dando a proposta de uma continuidade, é porque está cobrando uma constância. Orai sem cessar é uma proposta de constância. O próprio Jesus está falando: pedi, pedi, dar-se-vos-á. É uma consciência de constância. E aqui Salomão, ele finda no versículo 33 deste capítulo 1, propondo: mas o que me der ouvidos habitará seguro e estará descansado do temor do mal. O inconstante, ele não consegue dar ouvidos. Dar ouvidos não é ouvir. Dar ouvidos é a ter aquilo que lhe foi proposto, aquilo que lhe foi falado, e a ter para dar continuidade. E aí Salomão está falando que o que me der ouvidos habitará seguro e estará descansando do temor do mal. A constância, então, espiritual, ela é alguma coisa que nos livra do mal também. É alguma coisa que nos traz esta certeza de estarmos caminhando dentro de uma proposta de esperança, que é a palavra de Deus, condução do Espírito Santo, consolo do Espírito Santo, a própria consciência da dupla revelação da palavra de Deus, o verbo vivo, não é? E o verbo escrito. Então a palavra viva, a palavra escrita, as duas revelações da palavra de Deus,
sempre está me jogando para esta realidade de constância. A inconstância, ela é prejuízo, a inconstância, ela traz inexperiência, a inconstância, do ponto de vista de Salomão, ela leva à morte, a inconstância leva à insegurança, a inconstância leva à destruição. E do ponto de vista de Salomão, ele está propondo que a constância te faz habitar seguro, a constância te faz você estar descansado do temor do mal. Aquele que é constante, ele não teme o mal, porque ele sabe, sim, o mal existe, mas sim, Deus existe. E se Deus existe, e se Deus é soberano, e se Deus é criador de todas as coisas, e é maior do que tudo aquilo que supostamente possa tentar me atingir é inferior a Deus. E se eu sou constante em Deus, então com certeza a minha constância estará me fazendo descansar de todo tipo de temor. E este descanso mesmo não é só de temor, mas é do próprio mal. Uma forma de estarmos bem com o Senhor, bem em tudo quanto projetamos, tudo aquilo que é ideal e tudo aquilo que a gente vai idealizando para concretizar, tudo isso vem por constância. E ainda falei, o inconstante é aquele que sempre vai começar uma dieta na segunda-feira, mas nunca começa, é aquele que sempre vai começar uma atividade física na segunda-feira, mas nunca começa, é aquele que sempre vai começar uma consagração na segunda-feira, mas nunca começa, é aquele que mais uma vez vai propor iniciar uma leitura bíblica, mas nunca inicia. Então ele pode até abrir a Bíblia e ler Gênesis 1:1, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas ele para por aí. Ele não vai ter constância para saber o resultado da narrativa bíblica. E como eu falei para vocês em uma outra proposta passada, a palavra de Deus, ela é uma carta de amor de Deus para com o homem. Então você só vai compreender que Deus te ama lendo a Bíblia, você só vai compreender que Deus te ama tendo constância, você só vai compreender a proteção de Deus tendo constância, você só vai deixar de ser inexperiente tendo constância, você só vai ter certeza de que a inconstância não te matará fazendo justamente o oposto, tendo constância. Você só vai ter certeza de que a inconstância, ela não vai te trazer insegurança, tendo constância. Então, aquele que é constante no Senhor, este de fato está fadado, ou ele está condicionado a herdar a terra, do ponto de vista do Sermão do Monte e do ponto de vista de Apocalipse 21 mesmo, não é? E vi descer dos céus a nova Jerusalém, ataviada como noiva. E assim, o cristão ele sempre está sendo chamado para uma constância a fim de perceber tudo aquilo que está sendo proposto para acontecer na sua vida, não só no início, mas no meio também e no fim. E o fim sempre é promessa de bênçãos para as nossas vidas, para a vida daqueles que de fato compreendem a necessidade de uma constância espiritual. Quero deixar esta fala para vocês, despedindo de vocês com graça e paz e mais uma vez, beijo no coração, beijo na alma, fiquem na paz.